Quantas vezes você já se sentiu diminuído diante de alguém? Talvez em uma reunião de trabalho, quando uma crítica injusta foi lançada na sua direção. Ou quando alguém interrompeu suas palavras como se suas ideias não tivessem valor. Talvez em casa, em uma discussão, quando suas intenções foram mal interpretadas e você se viu tentado a se defender. Ou mesmo entre amigos, quando comentários sarcásticos ferem, mas ninguém parece notar. Esses momentos são pequenos, mas deixam marcas. Eles testam sua paciência, desafiam sua confiança. E muitas vezes, sem perceber, você reage de forma impulsiva e depois se arrepende. É nesse ponto que muitos perdem o controle. Reagem com raiva, sarcasmo ou frustração. Tentam provar algo para o outro. Mas, na verdade, o respeito que você busca não está do lado de fora, está dentro de você. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos. Não é sobre humilhar, ganhar ou vencer alguém. É sobre manter a serenidade enquanto o mundo ao redor se agita. Epiteto nos lembra, não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Ou seja, não é o ataque que machuca, não é a crítica que diminui. O que te afeta é a importância que você dá a ela. Quando você aprende a manter a calma, quando decide responder com intenção ou permanecer em silêncio, algo acontece. O mundo percebe. As pessoas sentem que você não está à venda emocionalmente. E o respeito surge, silencioso, natural, implacável. Você não precisa exigir que os outros te respeitem. Não precisa levantar a voz, provar nada ou reagir impulsivamente. A autoridade começa dentro de você, na coerência entre o que você pensa, sente e faz. Na serenidade que mantém, mesmo quando todos ao redor perdem a própria serenidade. Esse é o poder do estoicismo. A presença que impõe respeito não se compra, não se força, ela simplesmente é. E quem a possui não precisa lutar para ser levado a sério. O respeito não se conquista com palavras vazias. Ele se constrói no espaço entre estímulo e resposta. No instante em que você respira, observa e decide como reagir, ou se sequer vai reagir. Quando alguém te critica ou tenta diminuir suas ideias, o impulso é reagir imediatamente. Mas a força real não está em responder rápido, está em pausar, em criar um espaço entre o ataque e sua ação. Marco Aurélio nos lembra: a alma se fortalece ao resistir aos golpes. Resistir não significa se fechar para o mundo. Significa manter o controle sobre si mesmo, enquanto observa o comportamento alheio sem se deixar arrastar por ele. O estoico entende que nem todas as provocações merecem resposta, que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer argumento, que a serenidade, quando consistente, se torna visível e o respeito inevitável. Imagine-se em uma situação tensa. Alguém levanta a voz, acusa ou provoca. Você sente a raiva subir, o coração acelerar, e por um instante, tudo dentro de você pede reação imediata. É nesse instante que o respeito começa a ser conquistado. Não com palavras afiadas, mas com o domínio da própria mente e do próprio corpo. Respire, observe. Sinta a tensão, mas não se deixe dominar por ela. Permita-se existir como ponto de calma no meio da tempestade. Essa presença silenciosa, firme e constante, fala por si. É percebida antes de ser compreendida. Não é fraqueza permanecer quieto. Não é passividade ignorar um ataque. É força concentrada. É sabedoria que sabe. Quem perde a calma, perde a autoridade. Quem mantém a calma, mantém o mundo ao redor em equilíbrio, mesmo que momentâneo. E esse equilíbrio cria um efeito invisível. As pessoas começam a medir palavras, a repensar ações, a perceber que você não é facilmente abalado. Não por orgulho, mas por coerência. Não por imposição, mas por autenticidade. Quando você vive dessa forma, respeitar a si mesmo se torna natural. O respeito dos outros surge como consequência inevitável. Você não precisa exigir respeito,
Você o manifesta através da sua própria integridade e presença. O estoico não se deixa envolver por provocações. Ele observa, sente, decide. Cada palavra, cada gesto, cada pausa carrega intenção. E no silêncio entre as tempestades, a autoridade silenciosa floresce. Antes de avançarmos, permita-se sentir isso. Como seria não ser arrastado por críticas, ataques ou discussões? Como seria permanecer inteiro, mesmo quando outros tentam te diminuir? Esse é o primeiro passo para impor respeito. Ser senhor de si mesmo antes de tudo. O respeito que você deseja não se limita à mente. Ele se manifesta no corpo, nos gestos, no modo como você ocupa o espaço ao seu redor. O estoico entende que o corpo fala antes da palavra, que cada gesto transmite segurança ou hesitação, presença ou fragilidade. O olhar é uma ferramenta silenciosa. Um olhar firme, calmo e atento comunica: eu estou aqui, inteiro, e não serei manipulado. Não é intimidação, nem arrogância. É simplesmente clareza na presença. A postura também importa. O modo como você se senta, anda ou permanece parado, diz ao mundo se você se deixa levar ou mantém controle. O corpo de um estoico é um reflexo do espírito. Reto, calmo, consciente. Cada movimento transmite coerência entre mente e ação. E essa coerência é percebida instintivamente. Limites claros são outra manifestação dessa presença. Estabelecer limites não é criar barreiras para os outros, mas proteger seu espaço interno e sua integridade. Dizer não quando necessário, recusar-se a ser arrastado por provocação ou manipulação, tudo isso comunica respeito antes mesmo de uma palavra ser pronunciada. O mundo tenta constantemente atravessar nossos limites. Nos pressiona, nos provoca, nos desrespeita. A força de um estoico reside em não permitir que isso aconteça sem consciência. E quando você combina olhar firme, postura íntegra e limites claros, o respeito se estabelece naturalmente. Não é conquistado com imposição ou medo, mas com autodomínio e consistência silenciosa. Mesmo em ambientes hostis, essa presença cria efeito imediato. As pessoas ajustam suas atitudes. Comentários ríspidos se tornam hesitações. Provocações perdem força. A chave está em agir com atenção plena. Não há exagero, não há necessidade de dramatização. Cada gesto, cada pausa, cada decisão reflete uma mente que não se deixa dominar. E é essa coerência interna e externa que gera respeito sem esforço. O respeito que você impõe dessa forma não é superficial. Não depende do título, do cargo ou da autoridade externa. Ele nasce do alinhamento entre quem você é e como se apresenta ao mundo. Quando mente, corpo e limites estão em harmonia, não há necessidade de provar nada. O mundo percebe, sente, reconhece. As palavras podem construir ou destruir, mas o estoico entende que muitas vezes o silêncio tem mais poder do que qualquer discurso. Não se trata de ignorar ou se esquivar. Trata-se de escolher o momento certo para falar, de medir cada palavra, cada tom com atenção e intenção. Quando alguém provoca ou critica, a primeira reação do comum é reagir imediatamente. Mas a força verdadeira surge quando você pausa, respira e observa. Esse instante de silêncio não é vazio, é carregado de autoridade. É o reflexo de uma mente que não se deixa levar pelo impulso. A clareza na comunicação é outro pilar do respeito. Um estoico não se perde em desculpas ou justificativas exageradas. Ele fala com objetividade,
com propósito. Cada palavra é medida, sem pressa, sem necessidade de agradar ou provar algo. Epicteto nos lembra: se alguém fala, ouça com atenção. Se você precisa falar, escolha palavras que elevem, não que inflamem. O tom da voz muitas vezes fala mais que a própria frase. Um tom calmo, firme e constante comunica segurança e controle. Mesmo diante de ataques, críticas ou provocações, essa postura verbal mostra que você não é facilmente abalado. E é nesse equilíbrio entre silêncio e palavra que nasce o respeito. Quem grita, impõe. Quem fala com intenção, conquista. Quem responde impulsivamente, gera conflito. Quem responde com consciência, gera autoridade silenciosa. O estoico não busca convencer nem impressionar. Ele apresenta sua visão com clareza e integridade, sem se perder no tumulto emocional do outro. A comunicação não é um campo de batalha, é uma manifestação de coerência. Cada frase cuidadosamente escolhida, cada pausa medida, cada silêncio mantido com intenção, isso não passa despercebido. O mundo sente que você não está à venda emocionalmente. E o respeito surge natural e inevitável. Ao dominar sua comunicação, você transforma o ambiente ao seu redor. Comentários maldosos perdem poder, provocações se dissolvem e, gradualmente, as interações passam a refletir a autoridade silenciosa de quem se mantém íntegro e consciente. O segredo não é falar mais alto que os outros. O segredo não é vencer argumentos. O segredo é ser íntegro, ser claro e ser consciente do peso de cada palavra e de cada silêncio. E é essa consciência que transforma o simples ato de se comunicar em uma manifestação de respeito e presença estoica. O respeito verdadeiro começa e termina dentro de você. Não depende do outro, não se compra, não se exige. Ele nasce da coerência entre seus pensamentos, suas escolhas e suas ações. Quando você se mantém presente, quando decide respirar antes de reagir, quando transforma silêncio em autoridade e quando permite que sua postura, olhar e palavras reflitam sua integridade, algo profundo acontece. Você se torna naturalmente respeitado. A prática estoica não é um conjunto de regras externas. É uma arte de viver consciente. É perceber que cada ataque é uma oportunidade para fortalecer sua calma. Cada crítica injusta é uma chance de reafirmar sua presença. Cada desafio é um convite para exercitar o domínio sobre si mesmo. Não é sobre eliminar conflitos. Não é sobre agradar aos outros. Não é sobre vencer argumentos. É sobre ser inteiro, coerente e íntegro. Quando você se alinha internamente, o mundo responde. E o respeito deixa de ser uma demanda para se tornar uma consequência natural. Epicteto dizia: não são as coisas externas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Cada vez que você aplica essa sabedoria, cada vez que decide não ser arrastado pelo impulso, você constrói uma fortaleza invisível ao redor de sua mente. Essa fortaleza não precisa gritar para existir. Ela simplesmente é, silenciosa, firme e inabalável. Permita-se caminhar por essa prática todos os dias. Respire antes de reagir. Observe antes de julgar. Fale quando for necessário e em silêncio quando for suficiente. Mantenha postura, olhar e presença alinhados com quem você realmente é. E, acima de tudo, lembre-se, o respeito que você tanto deseja já existe dentro de você. Cada gesto de autocontrole, cada palavra escolhida com consciência, cada pausa intencional é uma afirmação de que você não se deixa dominar pelo caos externo. No mundo agitado, barulhento e às vezes cruel,
Ser aquele que mantém calma, presença e integridade é uma luz que os outros não podem ignorar. É assim que o estoico impõe respeito. Não com força, mas com coerência. Não com gritos, mas com presença. Não com imposição, mas com autorrespeito invencível. Se você quer transformar sua presença e começar a viver com essa autoridade silenciosa, inscreva-se agora e pratique o estoicismo todos os dias. Agora comente a palavra respeito para eu saber que você chegou até o final e não esqueça de deixar o like. E para continuar evoluindo com o estoicismo, clica no vídeo que está aparecendo na tela que eu te vejo em alguns instantes. E obrigado por assistir.